Maverick Auto Center, na Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, 208, no Vila Nova. Sistema de leve trás. Anote o telefone: 3039-8393. Maverick Auto Center. Mir Lanches, qualidade que faz a diferença. Há 20 anos servindo você e sua família. No Mir Lanches você encontra os melhores lanches da cidade. Mir Lanches fica na Praça Sérgio Otani, no Jardim Bandeirantes, próximo ao Limeirão. Temos Wi-Fi e tudo para a comodidade da sua família. E venham conferir a novidade do Mir Lanches: hambúrguer de costela, pão grelhado na manteiga, 200 gramas de hambúrguer gourmet de costela, muito queijo, bacon torrado em fatias e salada. O Brasil hambúrguer de costela para você no Mir Lanches. Telefone 3443-1346 ou 3038-0484. Atendimento de quinta a domingo a partir das 18h30. Mir Lanches, qualidade que faz a diferença. Benaí, parece que senta aqui um minuto aqui. Um dos melhores árbitros da região. Senta aí, Benaí. É o Brasil que nós queremos. Eles abrem. Ixi, agora atropelei. Rádio comunitária Agora, de baixa potência FM, autorizada pelo Ministério das Comunicações para servir de voz à comunidade. Ela deve promover a cidadania, prestar serviços de utilidade pública e permitir a difusão de ideias, elementos da cultura, tradições e hábitos locais. Qual o jogo? Atualmente, já são cerca de 4.400 rádios comunitárias em mais de 3.700 municípios brasileiros. Todo cidadão tem o direito de participar da gestão e da programação da emissora da sua comunidade. Participe e colabore. Ministério das Comunicações. Apoio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tem uma coisa que todo mundo está cansado de saber, é que álcool e trânsito não combinam. Essa mistura é capaz de causar dor, morte e sofrimento. Tenha a responsabilidade e consciência de que beber e dirigir coloca a sua vida e das outras pessoas em risco. Por isso, insistimos em alertar a população sobre essa grave atitude. Adote essa ideia e seja prudente. A Liga do Promoção Namorados Conectados da Nexo. Esse, no mês dos namorados, você leva 15 mega por R$ 49,90. Gostou, né? É muito mais velocidade para você ficar ainda mais juntinho com o seu amor. Promoção Namorados Conectados da Nexo. Mais informações, ligue 3445-0650. Mas atenção, corra, promoção por tempo limitado. A partir de agora, na Cidade FM, programa Visão Popular. Apresentação: Wagner Rodrigues. Comentários: Geraldo Davi. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os telespectadores pelo Facebook. Começa mais um programa Visão Popular e especial. Programa Visão Popular especial hoje com Murilo Félix e Silvio Félix. Estamos no aguardo e eu bati no pé com o Geraldo que o Silvio é um cara pontual e justo porque eu falei, o Silvio atrasou 1 minuto. Eu acho que ele acabou de chegar. Mas vamos falar rapidinho com o Benaí. Ó, Benaí, Copa Outono e Inverno de Futsal. Ontem, mais uma rodada e uma grande rodada. Ontem você apitou lá. Apitei no Jardim Piratininga. O primeiro jogo foi GF Brutos e... Nossa, não branco agora. Jardim Glória, você tinha falado? Não, Jardim Glória e Botafogo, né? Foi o segundo jogo. E o jogo aí foi GF Brutos e... Cabral Games. Cabral. Eu vou receber o Silvio. Bom jogo. Tá bom? Tudo bem, Silvio? Chega aqui aos estúdios, Silvio Félix. Murilo também está por ali. Silvio, por favor, senta ali do lado do Wagner, já vamos... E nós estávamos falando, Silvio, da Copa Outono e Inverno de Futsal, que está tendo aí no município, realizado pela Liga. Tem aqui sua caneca aqui, Murilo. O Alden aí é um dos árbitros, então a gente estava falando até vocês chegarem sobre a Copa Outono e Inverno. Prazer. Senta lá do lado do Wagner, Murilo, por gentileza. Pode ficar à vontade, senta aí. Já a gente vai falar com o Silvio, mas já que chegou o Silvio Murilo, eu vou entrar no assunto de política. Né, hoje, já pela manhã, teve presente aqui na Rádio Cidade FM o prefeito Mário Botion,
que falou algumas coisas da cidade. Eu fico triste dele ter feito isso, porque o programa que fala de política na grade da Cidade FM é o programa Visão Popular. Ele escolheu ir em outro programa para falar, porém, falou e não falou nada. Né? O prefeito veio com um texto montado e perguntas montadas por a sua assessoria e falou coisas que eu não entendi. Ele anunciou um monte de obra, anunciou obra nas UBSs e construção de quadra esportiva. Só que ele tem que combinar com o Miguel Lombardi. Ou ele anuncia, ou anuncia o Miguel. Porque os dois ficar anunciando que fizeram a mesma obra não dá certo. Né? E, prefeito, as quadras que estão sendo construídas poderiam ser usadas para o municipal de futsal, porém estão sendo construídas com medida irregular. Não dá para ninguém usar. Você está falando que é para a população usar? Não vai dar para a população usar, porque elas estão sendo construídas em uma área que não cabe uma quadra. A verba que veio para ser construída é uma quadra de tamanho padrão para a população poder usar. Então, temos um municipal de futsal com 66 equipes, temos que variar muitos dias porque não tem quadra suficiente, e o Miguel Lombardi ou você consegue a verba para construir e você manda construir a quadra de menor proporção, que não dá para ser utilizada. Principalmente aqui, a única que eu vi, que é a do Jardim Aeroporto, está construída irregular. Mas vamos lá, continuar com o programa. Está aqui o Silvio. Eu queria anunciar como antigamente, né? Eu gostava quando eu tinha comício que o Paulo Eduardo anunciava o Silvio, mas eu não tenho a voz do Paulo Eduardo também. Né? Vai estar aqui o Silvio Félix. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, amigos ouvintes da Cidade FM. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Tenho visto bastante aqui, as redes sociais, eu tenho visto você viajando bastante. Tudo bom, Murilo? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos vocês aqui da rádio. É um prazer estar aqui. E muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu fico grato que você tenha gostado dos trabalhos meus nas redes sociais. Bastante entrevista, né, na região. Eu acompanhei uma de São Carlos e você defendendo alguns projetos ambientais também. Parabéns, é assim que faz acontecer a política. É isso aí, muito obrigado. Silvio, temos acompanhado na cidade de Limeira um secretário que eu não lembro o nome agora, mas disse que não viria a FATEC para Limeira. Ele foi infeliz na declaração. Secretário de Planejamento. E na campanha de 2016 você já falava, né, que teria que vir a FATEC e teria que vir a Unicamp, você trouxe a FATEC, mais o que, Silvio? E eles não conseguem trazer? Bom, a FATEC já tem terreno, já tem, o governo já tem o planejamento do Estado, o Feijão participou daquela época, inclusive trabalhava comigo, e já é nas margens da Marginal Leste, ali próximo ao SESI, né? Então tem o terreno, tem recurso do Estado, tem toda a previsão, tem aprovação em orçamento, tem tudo. E Silvio, é estranho vir um secretário público dizer que não queria a FATEC, né? É triste. Isso? Ele disse, uma declaração triste, semana passada. Foi matéria dos jornais. Mas aí. ele não disse que não queria a FATEC. Ele disse que não teria condições de trazer a FATEC, que Limeira não tem condição de suportar a FATEC. Não, mas isso é na cabeça dele, né? Mas como ele não é o governador, né? Ainda bem, né? Uhum. Como o governador decidiu fazer a FATEC em Limeira, ele não tem que decidir, porque na verdade é uma decisão do Estado. A FATEC, ela atende clientes de Limeira, né, limeirenses, mas ela é toda do Estado. Então são professores do Estado, são recursos do Estado, é uma decisão do Estado, e o Estado já tomou essa decisão. Não compete alguém da cidade falar que não quer algo que é uma decisão do Estado. Então já é Mas certeza ele é que virá. subordinado ao prefeito Mário Bution. Mas O agora prefeito não deveria vir a público e esclarecer ou é que esse governo tem outra velocidade, né? Na sua cabeça, sim. Sim. Não é? Mas esse governo tem outra velocidade. É comum eles inverterem as coisas, enfim, isso é uma lógica diferente, né? Mas o que eu posso dizer é que não compete mais nem ao prefeito e nem ao secretário, por questão de competência mesmo, compete ao governo estadual. A FATEC, ela é uma faculdade que recebeu a aprovação do Ministério de Educação para os cursos que ela tem. Porque você não abre uma faculdade sem ter aprovação
do Ministério da Educação. Então tem os cursos. Esses cursos foram autorizados ao Estado, a uma faculdade que não é privada, é uma faculdade pública, cujo dono é o governo estadual de São Paulo. Então, esse governo decidiu fazer uma faculdade em Limeira. E a prefeitura, na época, participou desse projeto fornecendo o terreno. Então, tem o terreno, tem a decisão estadual de construir a faculdade, tem os recursos que são do Estado e tem o aluno, que será aluno do Estado, mas é um limeirense. Então, o que a prefeitura deveria fazer é apoiar o limeirense que precisa do curso universitário, do curso superior, universitário, nas modalidades que esse curso tem. São cursos de faculdade, mas voltados à vocação da cidade da região. Por exemplo, eu não tenho certeza, mas acredito que em Americana tem a faculdade, tem a FATEC, com curso voltado para indústrias têxteis. Sim. Né? Aqui, em Limeira, nós temos uma grande vocação na metalurgia, por causa das autopeças, na área da alimentação, por causa da Duller, que é uma grande fábrica de aromatizadores, né? Que veio no governo também, né, Silvio? Ela estava na cidade no governo do Pejon, mas ela estava em prédio alugado. O terreno foi construído no nosso governo e ela estava querendo ir embora, porque a Citrosuco acabou indo para Matão. Sim. Né? E ela estava atrelada ali, porque ela utiliza muita coisa da citrícola da laranja, né? Então havia um risco dela ir embora. A proposta para ela não ir embora é que a prefeitura arrumasse um terreno a preço de custo. A prefeitura não deu, ela pagou, mas pagou a preço de custo. E a prefeitura fez o acesso, o asfalto, que permitiu depois a instalação da Unip, que é ao lado. Um terreno que, se fosse hoje, jamais seria comprado. Foi pago, na época, algo em torno de 30 a 40 reais o metro. Hoje, um terreno daquele custaria quase R$1.000 o metro, R$800 o metro. Uma indústria jamais aceitaria pagar isso. Né? Então, o que eu posso dizer com relação à FATEC quanto menos o secretário falar para atrapalhar, melhor. Isso. E se ele for falar, que fale para ajudar. Sim. E, ô Murilo, esse governo está sendo difícil, né? Eu vi esses dias você comentando também sobre a escola do trabalho que deveria voltar a prestar o serviço que era prestado. Então tem a escola de trabalho que eles estão deixando do lado e a FATEC que eles estão deixando do lado, que você que é um jovem pode falar que seria muito importante para a nossa juventude da cidade, né? É verdade. A escola do trabalho foi iniciada no governo do meu pai, no governo Félix. Já no governo anterior foi completamente abandonada, mas ela é importante pelo seguinte, e é o mesmo pensamento da FATEC. Um trabalho a prefeitura faz, que dar incentivos, promover para que indústrias venham para a cidade. Então meu pai disse muito bem, que é, por exemplo, incentivos, o acesso à indústria, e outro trabalho que tem que ser feito, junto às indústrias ou às multinacionais, as empresas que venham para Limeira, é dar mão de obra. E isso a prefeitura tem sido muito omissa, porque nós temos tantos jovens se formando hoje em dia, e o que eu tenho visto, e acho que vocês também, todos nós temos visto, é que eles estão se formando na escola, não estão tendo um preparo adequado, estão ficando desempregados, e a indústria também não encontra pessoas qualificadas para poder trabalhar com eles. E esse é um problema. Por isso que eu digo, a FATEC ela seria ótima para a cidade, e a escola do trabalho ela foi feita com esse pensamento. Ela tinha cursos voltados justamente ao que as empresas, as indústrias de Limeira estavam demandando naquela época. Foi um grande trabalho que o Silvio fez na época, que foi matando aos poucos no governo Paulo, e agora também ainda não vi melhora. Helena, aumenta o ar aí que eu tô perto do Silvio aqui, eu tô suando, bicho. Você falou nesse governo atual? O Geraldo fala que eu puxo o saco do Silvio, né? Nossa, mas... Vocês assistiram o programa passado? Terça-feira agora? Eu acho que eu devo ter visto alguma parte dele. E às vezes eu vejo pela... Silvio, não, é que eu falei para ele, eu não o conhecia, e também não conheço, né? Sim. E foi 1 hora elogiando você aqui no ar. Não elogiando, eu falei, falando de você, mandando elogio. Inclusive eu falei para ele, vou falar pro Murilo, chamar você pro Podemos. Não. Uma coisa, outra coisa.
Ô Silvio, mas o que se observa nesse governo, né, que o ano passado ele trabalhou com a verba do Paulo, justificou que não fez nada a isso. Esse ano a verba foi ele que elaborou o projeto da verba do ano passado, a LDO, mas também não tem conseguido trabalhar. Está anunciando obras que diz o Miguel que foi ele que conseguiu. Então vem com verba federal, essas melhorias nas UBS, essas construção de quadra. Do resto, Silvio, ele não tem o que anunciar. Então já está indo 1 ano e 6 meses e ele ainda está procurando o culpado. Olha, eu sempre olho para o futuro, né? Na vida da gente também é assim. Porque se você olhar para o passado da sua própria vida, a vida vai passar, você não vai ver. A mesma coisa, pior ainda, é um administrador público. Limeira tem que ver o que ela precisa daqui a 10, 15, 50 anos. Quando eu fui prefeito, era assim que eu administrava. Sim. O anel viário, eu imaginava de manhã aquele congestionamento há 15 anos, de manhã e à tarde. Eu fiquei pensando, imagine se em 2020, que vai quase que dobrar o número de carros. Né? E acabou acontecendo. Tem que duplicar o anel viário. Eu fiquei esperando alguém me arrumar algum dinheiro? Não, eu peguei o recurso da prefeitura e começamos a duplicar. Mas não com 2 faixas, 3 faixas, e com acostamento, e com um viaduto. Se os nossos planos não tivessem sido atrapalhados, nós teríamos um viaduto indo para Boa Vista, pelo menos começando, e um viaduto na Lauro Correia, que o projeto eu deixei pronto. Avenidas, Lauro Correia, era uma faixa para ir, uma faixa para voltar, sem acostamento, com um desnível, uma diferença da pista para a terra de 20 até 30 centímetros. Vários acidentes aconteceram, moto à noite, dias de chuva, pessoas saíam com carro, tem vários acidentes, porque ali é uma outra cidade, né? Você pela Lauro Correia, você tem acesso ao Jardim do Lago, São Lourenço, só São Lourenço são mais de 1000 casas. Hoje o Rubi lá, levaram o Rubi para lá também? Só aquela região é maior do que a maior parte das cidades do estado de São Paulo, para você ter uma ideia. Se você tirar as grandes cidades, que é 20, 30, 40, São Paulo tem 646 municípios. Só aquela região é maior do que a maior parte da cidade. Por quê? 1.300 casas no Ernesto Quilo. Agora 1000 casas no Rubi. Jardim do Lago, mais de 1000 no São Lourenço. Canaã, a Jardim das Acácias. Ali Recanto dos Pássaros. À direita você entrando para Ipanema, Paineira. Novo bairro. Ali é uma cidade. E o pessoal do Graminha também passa por ali. E você sabe qual é o acesso que tinha? Uma faixinha para ir, uma faixinha para voltar, com 30 centímetros de desnível dos 2 lados. Absurdo. Ficou bonito aquilo ali. Então, nós duplicamos, são 3 quilômetros de duplicação. Isso aí seria uma obra que, se fosse feita na capital, São Paulo, o prefeito chamaria o presidente para inaugurar. Ela foi feita em Limeira, mas foram mais de 200 obras iguais a essa. Você não vai acreditar. Talvez você não se lembre, mas lembra como é que era a Conde Manuel Alves para ir para o Belinho Almeida? Quando chegava ali na Praça 1º de Maio, Morro Azul, parava tudo. Era terra. O perfil, o pessoal, meu amigo ali, que faz engenheiro civil ali, o Ayrton. E o pessoal todo vinha reclamando, porque você não conseguia nem trabalhar, era pó o tempo todo. Nós não só asfaltamos, nós duplicamos. Imagine como que era o Ernesto Quil, poeira, não tinha asfalto, era barro, lama, nós asfaltamos. Como é que era o Belinho Almeida? Poeira, lama, nós asfaltamos. Como é que era o Dom Oscar Romero? Há 20 anos sem asfalto, nós asfaltamos. Então, a Rua da Imprensa ali, foi publicada. Muito bem, Murilo. A Rua da Imprensa virou a Avenida da Imprensa. Ficou bonito. Já o Amaral Gama, que chegava ali, parava no supermercado ali para baixo, duplicamos para lá embaixo. E assim, a Guilherme Diber começou bastante, desapropriamos, chegou no papelão ali, fizemos um acordo. Então, o que eu digo para você é o seguinte, que isso só foi feito porque se olhou lá na frente. Sim. O que é que o prefeito Mário tem que fazer? O Mário está administrando, socorrendo, apagando o incêndio de ontem. Aliás, de ontem não, viu? Do ano passado. Né? De ontem ele seria muito rápido. Ele está apagando... Está igual o Rubinho, né? O Rubinho é meme na internet. Não, se você, por favor, não faça essa comparação, porque o Rubinho, é mais rápido. Além de ser mais rápido, tem outra personalidade. É um sujeito que aceita opinião, um sujeito muito amável, é uma pessoa que nunca enganou ninguém, que lutou a vida, se esforçou e venceu por méritos dele.
Eu diria que, aliás, tem uma outra diferença. O Mário só tem 4 anos. O Rubinho tem toda a vida dele, não é? Qualquer pessoa. Por isso que o prefeito tem que pensar o seguinte: quando entra, no primeiro dia, ele tem que pensar no último dia. E ele, pensando no último dia, ele tem que pensar no que ele vai deixar para os próximos prefeitos. Quando eu fui prefeito, eu peguei tudo que o Pedrinho, que o Pejão, que o Paulo Andréia, que o Jurandir tinham começado e não terminado, eu terminei. O paço municipal lá no Parque da Cidade, abandonado, mato com 2 metros de altura, nada daquilo do qual se aproveitava, ferrugem, tudo acabando. Nós fizemos um teatro novo, nós fizemos 8.000 metros quadrados de construção. Que coisa linda. Quando todo mundo dizia que isso era impossível. Ali foi instalado... Era o maior elefante branco de Limeira. Ali foi o primeiro elevador que a cidade já teve, público, foi ali. Né? O Jurandir deu um terreno para a Unicamp há mais de 30 anos. No governo Pejão, a Unicamp decidiu construir. Precisou que no meu governo a gente acertasse os problemas de CMS com o Estado. Juntamos aí até ônibus para ir lá reclamar na Assembleia. Por isso que é importante a gente sempre falar da figura da cidade poder ter um deputado estadual. Não é? Mas a Unicamp precisava também de investimento, de acertar as ruas, energia, água, esgoto, uma série de coisas. Tudo foi feito em 6 meses. A Marginal Leste, o Jurandir fez aquele viaduto, onde está caído lá é do Jurandir, porque é na alça. Dali para frente, nós fizemos uma pista, deve dar uns 1 quilômetro e quase 2 quilômetros, não lembro quanto. E urbanizamos todo o Ribeirão, atravessando toda a cidade. Pega do começo, vai até o fim. E terminamos atravessando a cidade. Se você sair lá, pegar na Lauro Correia, na Costa e Silva, você chega aqui na CPQelco. Entendeu? Mas não tinha, e não existia isso. Então, você falar para mim, como é que tem que ser um governo? Você olha para trás para uma coisa só, terminar o que os outros... E não parar. Geraldo, tá vendo? Você fala que eu puxo o saco dele. Mas você viu tanto de coisa. E isso, a gente tem falado bastante sobre isso, e eu falei em 2016, eu falei bastante, que é o princípio da continuidade. Isso está no direito, inclusive. Um prefeito precisa continuar o que o outro começou. O caso do Horto Florestal também. O Horto Florestal foi começado na época do Jurandir Chabobolheira, foi na época do Pedrinho Quil, não foi? Perfeito. E meu pai fez um trabalho muito bonito ali, fez aquele museu a céu aberto das plantas nativas brasileiras. O Horto Florestal, meu pai começou um trabalho de restauração do Horto Florestal. Ou seja, um prefeito, ele tem que continuar o que o outro prefeito começou. A Unicamp foi também... o aeroporto foi uma área que foi comprada na época do Pejão. Pedrinho, na época do Pedrinho, o Pejão ajudou... Mas quem pagou foi o Pejão. Quem pagou foi o Pejão. E essa era uma das minhas perguntas. E aí, no governo Félix, iniciou um trabalho, foi feito aquele asfalto, aquela obra, mas infelizmente esse prefeito não continuou. O Silvio não queria tocar nesse assunto, né, de ser interrompido o trabalho, mas eu tenho que tocar. Né? Senão as pessoas vão pensar que eu não estou falando disso. Mas, na minha opinião, foi o maior golpe político do Brasil. Porque eu nunca vi o que aconteceu em Limeira, à época da cassação do Silvio. Eu estava com um problema particular, não participei. Né? Eu tive problemas, como eu posso dizer, depressivo, e eu fiquei 6 meses, que foi a época da cassação do Silvio. E o Eliseu Daniel tem culpa nisso, né? Então foi acho que o maior golpe de Estado que eu já vi, porque até o Ministério Público interveio no poder. Ele não pode intervir no poder. Ele coagiu vereadores para que votassem uma coisa que o Silvio tinha sido absolvido, o Ministério Público entrou no meio, coagiu vereadores para poder ocorrer a cassação. Então eu nunca vi isso na história. O golpe da Dilma é fichinha perto do que aconteceu com o Silvio. Né? Começa desde a época que ocorreu a prisão, foi uma coisa armada, depois veio da coisa armada, interferiu no mandato dos vereadores, e os vereadores que não têm postura e nem sabem o que é legislar, voltaram atrás do seu voto por pressão do Ministério Público. Posso sofrer um processo ou não, mas é minha opinião como formador de opinião e como jornalista. Foi o maior golpe do Brasil, o que aconteceu com o Silvio, e atrapalhou o progresso da cidade. Né? Igual o Murilo falou, o aeroporto deixou de ser construído, porque o Silvio tinha peito para enfrentar quem fosse para se construir o aeroporto. Né? Mas
o Ministério Público, por birra, por pirracinha, eu não sei qual o problema particular que eles tinham com o Silvio, porque político não era, né? Porque politicamente o Silvio não tinha o que se falar. Agora, pessoalmente, eles usaram isso daí e parou o progresso da cidade, e de lá para cá a cidade vem decaindo grandiosamente. De lá para cá não houve progresso, né? Isso, o aeroporto, Silvio, ficou para trás, né? O aeroporto, que era um sonho de todo limeirense, de que na hora que começou as obras, Limeira teria o aeroporto, já começou a empresa a consultar se haveria o aeroporto para querer construir ao lado, né? Que as empresas vão ter que correr para aquele funil ali, da Limeira Mojimirim. E as empresas, quando o Silvio começou a construir o aeroporto, começaram a consultar. Vai ter mesmo? Eu vou me instalar do lado, eu vou me instalar próximo, porque seria o maior progresso da cidade de Limeira, e foi interrompido. O que você tem a falar sobre isso? Inclusive a sua cassação que o Wagner faz dos 3 poderes, né? Que é isso que eu entendi o que ele quis dizer. O que você tem? Olha, a gente vai envelhecendo e vai aprendendo a como encarar certos fatos da vida, né? Eu prefiro olhar para frente, porque as opiniões do Brasil, cada dia que passa, tem que ser do eleitor e do contribuinte, do sujeito que paga, os impostos, não é? Então eu tem certas coisas que eu prefiro usar aquela máxima, né? O que não te mata te fortalece. Exatamente. Eu, como pessoa, eu me sinto fortalecido, me aproximei mais de Deus. Eu já tinha cumprido o que eu sonhei na política, de ser prefeito, de realizar para sempre a cidade terá obras que foram realizadas no meu governo, mais do que qualquer outro governo. Não que tenha sido mais importante, eu estou dizendo de quantidade mesmo de obras, porque a importância, a história vai mudando, então cada governo tem a sua importância. Só não é importante aquele governo que se omite, que é a crítica que eu faço a esse governo. Eu não me omiti. Governos passados, como o Paulo da Andréia, a cidade não tinha água, não se omitiu. Foi o primeiro governo a tratar a água com eficiência, o SAI foi instalado naquela época. E governos que depois investiram em algumas coisas que, se não tivesse feito, não teríamos hoje. A força do Jurandir Paixão para que a cidade pudesse atender a população que morava debaixo de ponte, favelas, não é? Você imagine o Parque Nossa Senhora das Dores, o Jardim do Lago, milhares de casas, elas foram feitas, não foi para luxo da cidade, não. É porque senão a cidade hoje teria favelas, não é? E as indústrias, não adianta um empresário, alguém qualquer falar, mas dá casa para o povo, acha que isso é de esquerda. Olha, eu não quero saber se é de esquerda ou se é de direita. Eu quero saber que o cara que foi trabalhar na sua empresa, e você, se não fosse esse sujeito, não tinha as grandes indústrias da cidade, ele só estava aqui para trabalhar porque ele tinha um emprego, mas porque ele tinha um lugar para morar. Então, esses governos, né, como foi o Memal, né? Eu me lembro, o Memal, acho que o Memal pegou andando, mas o anel viário, eu dupliquei o anel viário, mas eu dupliquei algo que já existia, que foi desapropriado, que tinha um roteiro, né, que tinha uma área desapropriada. Então, eu não diria que eu tenha sido o melhor prefeito, mas eu digo que no meu tempo fiz o que tinha que ser feito. Se alguém tramou contra mim, olha, primeiro a consciência dele. Também não vou personificar e também não vou generalizar, porque o Ministério Público ele cumpre uma função importante no país, é uma instituição importante. A Câmara Municipal é uma instituição importante e necessária ao equilíbrio da cidade. O Poder Executivo, o Poder Judiciário é a base do Estado. Eu acho que o eleitor é que tem que olhar agora para frente e pensar que cidade ele quer. Agora, sem querer, eu acabei falando da Globo aí, do Brasil que eu quero, né? Não, mas a camisa nossa, senhor, aqui. Então eu vou dizer que o limeirense tem que pensar o seguinte: que Limeira que eu quero. Quando o sujeito pensar que Limeira que ele quer, ele tem que pensar o seguinte: uma cidade que tem hoje 13 mil pessoas doentes, com dor, correndo o risco de morrer, porque não tem doença que não leve à morte, a sofrimento. A menor doença pode não levar à morte, mas leva a angústia, a sofrimento, não é? Então tem 13 mil pessoas hoje caminhando com sofrimento, com angústia,
e não tem médico. Como é que você pega? Eu diria, olha, nós se fôssemos falar, nós podemos falar de cultura, de esporte, de empregos, uma série de coisas. Mas quando a pessoa não tem saúde, todos vocês já sentiram dor na vida. Quando a gente tem dor, o melhor programa de TV que você quer assistir, você não tem graça para você. Exato. Quando você tem dor, a pessoa que você mais ama está perto de você, mas você sequer percebe. Quando você tem dor, seu carro pode estar bom, pode estar certinho, rodando, pneus novos, mas não dá. Então, um governo que aceita olhar que tem 13 mil pessoas que não consegue, não é o remédio, não é o exame, ela não consegue sentar na frente do médico que ela precisa. E não é por um mês, 2 meses, é por mais de um ano. A maior parte das doenças evolui em alguns meses. Tem gente há mais de um ano esperando um neurologista, um urologista. E não vai falar que é culpa dos médicos, porque se você falar que é culpa dos médicos, você vai isentar, inocentar o chefe dos médicos, que é o cara que contrata o médico, que paga o médico, que abre concurso. Mas a cidade está há 7 meses sem secretário da saúde, colocou o Edson Moreira Gil de interino, né? O Edson Moreira Gil, que eu não sei falar outro nome a não ser agiota, mas Factor seria o nome, de secretário da saúde. E uma coisa, Silvio, não sei se você vai lembrar dele, o Pedro Benedito, lá da SECAP, que é um cabeleireiro que tinha na frente da Igreja Bom Jesus, o senhor Pedro lá. No Menino Jesus. No Menino Jesus, de frente com o radar ali tinha o Pedro. Sim, ele mandou um abraço para você, muito obrigado, Pedro. Que queria dar uma passada, te dar um abraço. E ele falou, comenta com o Silvio se está certo. Catar um remédio de alto custo, que era lá na Policlínica, um local coberto, um local que ficava perto das outras farmácias, né, que já atende todo mundo. Então o idoso vai ali, ele já pega um remédio, pega outro, consulta, faz tudo. Ele tirou de lá, o Edson Moreira Gil tirou de lá e colocou lá perto da Santa Casa, em uma residência, que o Pedro foi lá essa semana, Silvio, e tinha 19 cadeiras para sentar, mas tinha 80 pessoas para serem atendidas. Então, se chovesse, 60 ia ficar na chuva e 19 ia ficar escondidinha lá. Então ele falou, pô, na época do Silvio não era assim, comenta com o Silvio se tá certo isso. Obrigado, Benedito, mas eu queria falar aqui para o meu filho, Murilo, para qualquer um que queira entrar na vida pública, né, e para quem está lá na prefeitura. Pensa se você fosse um filho seu, uma irmã sua, que se fosse a sua mãe, como que você trataria? Foi isso que o Pedro falou. Foi isso. Entendeu? Que o Pedro falou. Pensa como se a sua mãe fosse lá buscar o remédio, ficasse na chuva, no sol quente, esperando. Primeiro que não precisaria ir até lá, né? Porque fechou as farmácias. As farmácias eram justamente para descentralizar. E tinha controle, no meu governo tinha controle eletrônico, controle por computador. Né? A tecnologia evoluiu, o tempo passou e eles estão voltando lá atrás, retrocedendo. Eu falo com tristeza, não falo como crítica, eu falo com tristeza. Eu nasci aqui em Limeira, eu sou limeirense e respeito todos aqueles que vieram para Limeira e escolheram a cidade. São todos limeirenses também. Mas se durar muito mais tempo esse governo, falta 2 anos e meio, serão 2 anos e meio que a cidade vai se atrasar mais ainda. O próximo prefeito vai ter 8 anos para ele consertar e tentar de novo avisar os investidores brasileiros que a cidade tem espaço para novas indústrias, tem gente para trabalhar. Ele vai ter que consertar, vai ter que 8 anos sem investimentos no esporte, 8 anos de médicos que escolheram outras cidades para trabalhar, 8 anos de estudantes que perderam cursos, 8 anos de jovens empreendedores na cidade de Limeira que deixaram de acreditar por falta de incentivo, não abriram o seu negócio. Mas tem uma coisa que não dá para consertar. Aquele que morreu não tem como voltar à vida. Aquele que perdeu uma perna, que teve que amputar porque o médico não falou para ele da trombose que ele tinha e ele foi sofrendo com aquela dor na perna, achando que era câncer, achando que era outra coisa, mas você acha que é tudo. Mas se você não tiver um médico, não tiver um exame, um diagnóstico correto, você está na idade média, que não se sabe qual é a doença que a pessoa tem. Hoje nós estamos assim, Limeira.
O sujeito não sabe qual é a doença que ele tem, porque ele não pode se diagnosticar. Ele não pode chegar num lugar e falar, me aplica esse remédio. Ele não pode pedir para um particular operá-lo. Tem que ser médico registrado, um médico que estudou, se preparou, fez a residência, tem lá o seu CRM, não é? Ele está no hospital, que tem o anestesista, tem controle de infecção. Ele tem que ser... Não é assim. A população não tem certas coisas, ela não tem como fazer ela própria. E há um profissional habilitado para isso. A prefeitura está negando esse profissional, que pode custar a vida da pessoa. Para tudo o governo. Não tem coisa mais importante. Não tem coisa mais importante. Quando eu fui prefeito, eu tive a sorte de ter bons secretários. Não apenas porque eles conheciam medicina, porque a Elza Tanque não era médica, não é? Mas tinha o Fausto, o Marcos e outros. O último foi o Dr. Gerson. Não é? Danilo passou também. Danilo, todos ótimos. Mas porque eles tinham sempre um pensamento: tirar a dor da pessoa, né? Tratar o sujeito como ser humano. O sujeito vai num lugar para sentar. Não é? O sujeito vai num lugar e tem direito a ter um equipamento esterilizado. As pessoas que trabalham na saúde não podem trabalhar estressada, porque você sabe o que é ver alguém sofrendo. Eu passei por uma experiência ontem, e uma hora ou outra o Murilo vai contar, porque normalmente eu falo para ele e ele conta na internet. Eu passei por uma experiência terrível ontem, de ver uma pessoa morrendo, não é? E você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso. Agora você imagina você sentado na cadeira de prefeito, com a caneta na mão, e você tomar uma decisão que prejudica aquele sujeito, que tudo que ele precisava era da sua eficiência. Eu não tenho nada contra o Gil. Eu só quero saber da experiência dele na administração de saúde. É um amigão. Ele tá mandando, ele já me ligou 2 vezes aqui, eu tive que desligar. Ô Silvio, a Marli Guinelli tá mandando um abraço para você, tá nos acompanhando. O Rodrigo Cerchiari, a Helena Oliveira e a Marli falou assim: ô Silvio, boa tarde, tudo bem? Estou ouvindo o seu comentário. Tenho 56 anos de Limeira e isto tudo é verdade mesmo. Então a Marli está confirmando o que o Silvio está falando aqui. Obrigado, Marli. Infelizmente é verdade. Sem política, sem crítica, não é nada disso. Infelizmente é verdade. Wagner, vamos fazer umas perguntas. O Murilo agora, como pré-candidato a deputado estadual, vai nos representar lá em São Paulo, eu espero. Espero que realmente você entre. Eu sou muito a favor de candidatos novos como você, viu, Silvio? Isso eu falo em vários programas, né? É o Brasil que nós queremos, é isso aqui. Só dependemos de nós, viu? Então, são votos. Eu gostaria que você, como pré-candidato, falasse das suas propostas. Vamos pedir teu pai para dar uma pausada e tomar água e ouvir um pouco o Murilo. Pode ser, Silvio? Né? Bom, é o seguinte, eu sou pré-candidato a deputado, eu não, de acordo com pela lei eu não posso fazer proposta, mas eu acho que a gente pode realmente debater ideias, que é o que nós temos feito aqui, e em relação a Limeira, o que eu tenho falado bastante, que é preciso que Limeira tenha um deputado estadual e também um deputado federal, para que possa ajudar com emendas parlamentares. A prefeitura tem recursos, o prefeito fala que tem essa dificuldade, mas não é verdade. O próprio Tribunal de Contas, já para quem viu o que foi fechado em relação ao balanço do ano passado, teve quase 1 bilhão, se não me engano, de recursos, que é muito mais do que os governos anteriores. O que falta mesmo é capacidade de gestão. Para trazer indústrias para a cidade, um deputado pode contribuir, inclusive fazendo essa parceria entre prefeitura e o governo do estado, para que mais indústrias venham na cidade. Um exemplo é os tantos casos que nós tivemos de indústrias e empresas que vieram para Limeira. E o que foi importante? Fazer o acesso na rodovia. Na grande maioria das vezes, as rodovias são estaduais, é preciso de uma ação do governo do estado, e se Limeira tiver um deputado estadual, ele pode intervir junto ao governo do estado, fazer essa ponte entre a prefeitura e o governador, para que seja trazida essas obras. Um deputado também pode, outro caso, é o ensino médio, é um ensino que cabe ao Estado, e em Limeira nós tivemos a escola no Lagoa Nova, que foram recursos do governo do Estado, para que a escola fosse construída, ficou a responsabilidade para a prefeitura construir a obra. O governo Paulo Radich não construiu, recusou o dinheiro, devolveu ao Estado esse recurso,
Isso foi uma briga da sua mãe, né? No pouco tempo que ela ficou como deputada estadual. Muito bem, eu ia chegar justamente nisso. A minha mãe, como deputada estadual, ela fez esse trabalho de se reunir com o secretário de Educação no governo do Estado. Eu estava junto com ela, inclusive, para que o governo retomasse o dinheiro para a prefeitura ou tomasse a obra e terminasse, fizesse a conclusão da obra. Ou seja, nada se faz sozinho. O bom gestor, ele cria caminhos para que as coisas aconteçam, inclusive nessa época de crise. Nós estamos essa crise que o Brasil tem passado, cabe à prefeitura, cabe ao governo do estado, cabe ao governo federal fazer com que o Brasil saia dessa crise. E tem que se achar meios. Um deputado estadual, um deputado federal, ele é uma ponte para que isso aconteça. É lógico que ele não faz isso sozinho. O prefeito tem que, às vezes, dar algum incentivo no âmbito do município. Algumas emendas podem vir por meio do deputado, algumas leis de incentivo também. Eu que sou produtor de plantas, eu tenho, na minha área, nós temos um incentivo do governo do estado, que é a isenção do ICMS. Mas essa isenção, ela tem um prazo para terminar. É claro que ao longo do tempo, os governadores que tomaram posse sempre estiveram renovando essa lei. Mas é um cuidado que nós temos que ter, porque pode ser que um próximo governo não faça isso. E aí cabe ao deputado estadual agir em defesa dessa causa para que essa isenção continue. Então, ou seja, são diversos casos que eu acredito que... Murilo, e você tem uma experiência perto, que é seu pai, que fez isso e fez muito bem, né? A Limeira Mojimirim tem empresas que foi com incentivo da prefeitura, graças ao Silvio, na época. Tem a Ianguera, que tem o Distrito Industrial, foi a época do Silvio. Tem o Distrito Industrial aqui no Nossa Senhora das Dores, foi a época do Silvio. Na Limeira Piracicaba foi o Silvio. Então esses incentivos seu pai usou muito bem. Então fica fácil um exemplo perto de você, assim, para você já saber fazer o trabalho, né? Agora, sabe o que eu acho engraçado, Silvio Murilo? Por que o governador, principalmente o Geraldo Alckmin, acho que sendo no segundo mandato consecutivo, né? Raramente ele vem em Limeira, na cidade de Limeira, porque falta um representante nosso na capital para que possa trazer o próprio governador aqui e mostrar, né? Nos ajudar. Então, por isso que eu torço. Eu peço que as pessoas elejem um deputado estadual da nossa cidade, que possa olhar para a nossa cidade. É isso que eu peço. Os eleitores, né? Que olhem aí, nós temos aí, eu sou vou falar a verdade, eu vou abrir, eu vou votar no Murilo, meu voto é dele. Então, cara, eu já vou abrir meu voto. Mas não posso fazer isso. Eu sei que você não pode. Não poder, né? Nós temos um cuidado muito grande, porque só depois das convenções. Das convenções, eu sei. Então ninguém é candidato aí. É um pré-candidato. Ninguém pode pedir voto ainda. Né, mas eu sou como pré-candidato. Vou mandar um alô aqui para os ouvintes. O Carlos Pereira está nos acompanhando. Volta Silvio e Murilo. O Ronaldo Manuel comenta sobre a escolinha do Jardim Vanessa, a escolinha do Vanessa. Quer falar, Murilo? O Jardim Vanessa é um caso que acho que nós iniciamos, foi em 2015 que nós começamos a tratar desse assunto. Minha mãe já fez diversos requerimentos para a prefeitura. Nós acho que já fizemos um abaixo-assinado, inclusive, com mais de 1000 assinaturas, pedindo para que a prefeitura reabra a escola. Mas, infelizmente, eu não sei por qual razão o Mário não tomou nenhuma decisão em relação a isso. Insensibilidade. Falta de sensibilidade das pessoas. Falta sensibilidade. Porque só a falta de sensibilidade explica um governo que deixa uma escola fechada com crianças do bairro precisando de escola. Urgente, né? E ali... A escola está aberta. Se o bairro tivesse pedindo ao Mário Botion que ele construísse uma escola, ele podia alegar que falta dinheiro. Mas a escola está pronta. Então, é igual o Village. Se o bairro Village, Santa Adélia, aquela região toda, que é bem próximo daqui, estivesse pedindo para construir uma creche, ele poderia dizer que falta dinheiro. Mas a creche está pronta. Mas essa é a marca do Mário. A marca do Mário. A UPA está pronta na Bíblia. Ele não abriu até agora. Que dói. O Horto Florestal foi lá no minicítio. Foi construído no governo Félix. O Mário, nós reclamamos do minicítio que os animais não estavam sendo bem tratados. Em vez do Poder Executivo, do Mário, se sensibilizar com isso e melhorar o tratamento dos animais, comprar ração para os animais, o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele fechou o município. Meu pai. Ô Silvio, fica difícil, né? Murilo, não dá para trabalhar. Mas o povo está respondendo, né?
É igual o povo com as redes sociais, hoje, não fica com a opinião represada. Então, se você perguntar, põe na internet qual é a opinião da população com relação a esse governo. Ele veio aqui hoje Wagner, de manhã. Desculpa, domingo, eu postei a vinda de vocês aqui, só no domingo foram 9.700 pessoas. Hoje já está para mais de 11. Só no domingo. Quando eu anunciei que vocês viriam no programa. Aliás, no domingo que realmente ninguém tem casa passeando, deu 9.000 e poucas pessoas. Sara Eric também está acompanhando. Um abraço. O Silvio também já falou da escolinha de Santa Adélia. E o Wagner Silva quer saber, e o caso da Samsung? Você consegue falar sobre o caso da Samsung? A Samsung mantém o terreno em Limeira, pode ser que ela invista ainda. Era crucial, o ano de final de 2012, início de 2013, era crucial para ela. O Radish, quando entrou, logo que entrou, ele deveria ter encostado na Samsung. Eles são coreanos, são muito sérios, não tem duas palavras, e eles tinham decidido internacionalmente construir uma fábrica da linha branca, que é geladeiras, lava-louças, máquina de lavar roupa, essas coisas. Possivelmente a maior fábrica da América do Sul seria em Limeira desses aparelhos. Ninguém foi procurar. Ninguém deu nenhum incentivo, e ela já com o terreno comprado. Ao contrário, ele quis cobrar algo supostamente que a prefeitura tinha ajudado a empresa, queria receber o dinheiro de volta. Pelo amor de Deus. E aí, sabe o que a empresa fez? Depositou um cheque de 10 milhões de reais e falou, quando tiver um governo aí que a gente possa conversar... E está com o terreno comprado, senhor. Então 2020 nós teremos um governo. Olha, vamos deixar o futuro, a gente sempre, o dono do futuro é Deus, né? É Deus, o homem acha que é ele, né? Mas o homem, no máximo, tem poder sobre as suas próprias decisões, que é o livre-arbítrio. Certo. Mas você não consegue controlar nada em volta. Então, eu não faço nada sozinho. Hoje eu tenho meu filho, eu tenho meu outro filho, a Constituição está no mandato de vereadora, tenho a cidade toda, tem outras lideranças surgindo. O que eu sonho mesmo agora é que a cidade retome a força, a pujança e tenha lideranças à altura da cidade como tivemos no passado. Quem conheceu o Jurandir Paixão sabe o tipo de homem que ele era. Eu pergunto a você, de quem o Jurandir tinha medo? De ninguém. Não é? Quem conheceu o Paulo D'André, e foi meu adversário, o Jurandir Paixão, eu disputei uma eleição contra ele. Eu sei a altura, eu conheci um tempo que existiam homens e mulheres que dava gosto de você ver, né? Meia hora que você conversasse com ele, você aprendia coisas importantes para a sua vida. Eu fui adversário do Jurandir e convivi depois um tempo com ele. A Elza, cheguei a ser adversário da Elza. Nós disputamos uma eleição um contra o outro em 94. E ela foi minha aliada depois. Eu convivi com o Memal, Valdemar Matos Silveira, um deputado que chegava na Assembleia, as pessoas faziam um corredor para cumprimentá-lo. Né? Eu convivi com alguns vereadores, alguns que já morreram, tive o prazer de conviver com algumas pessoas. Né? Alguns estão vivos ainda, mas eu vou destacar, não posso falar o nome de todos, mas eu conheci o Marco Cover, que o que podia fazer pelo esporte. Eu conheci, está vivo, né? Graças a Deus, Gilberto Ramos. A pessoa fala uma palavra hoje, daqui a 20 anos você encontra de novo, que pessoas que não precisavam de documentos para você, valia a palavra dele. Isso fez Limeira sair de uma vila lá atrás e se tornar uma das cidades mais importantes do país. A 20ª cidade do estado de São Paulo em ICMS. Foram esses homens, foi o Varga, foi o Fumagalli, que de uma oficina montou uma das maiores indústrias do país. Foi aqui que um japonês veio e montou uma indústria, não é? Que vinda do Japão pelas mãos do Memal, em 1976, 77, uma das maiores indústrias do glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, né? A Ajinomoto que é importante conservante e tudo mais. Né? Aqui, beirando a Americana, se não me engano, o senhor Zarzur, né? A família, depois a família Zogby, que montou, acho que foi a família Zogby que teve vindo depois, que montou uma das 10 maiores indústrias de papel do mundo. Então, foi aqui que o Dierberger trouxe as primeiras mudas de laranja. Ali trabalhou meu pai, trabalhou meu tio, e dali saíram 200, 300, 400 produtores de mudas.
Então, esses homens morreram. Desculpe, graças a Deus, muitos deles estão aí para contar ainda para nós, como o seu Júlio Vargas. E outros. Mas muitos deles, a gente não dá o devido valor. Se não fosse essas lideranças, a cidade não tinha anel viário, a cidade não tinha indústria, a cidade não tinha emprego, a cidade não tinha o teatro na Vitória, a Prada, esqueci da Prada, certo? Então, quando o sujeito está no mandato, seja vereador, pelo amor de Deus, seja como prefeito, vice-prefeito, secretário, pelo amor de Deus, põe a mão na sua consciência, rapaz. Viu? Não seja morno. Mas só temos três vereadores, três vereadores na oposição, senhor. Já vou chegar no que você está dizendo. A Bíblia deixa muito claro que o morno só serve, desculpe se tiver alguém almoçando, só serve para ser vomitado da boca para fora. O sujeito tem que ser quente ou frio. Né? Essa cidade cresceu tendo dois homens pensando de modo diferente. Era Paulo Dandré e Jurandir, mas ela cresceu. Não é a opinião da pessoa que atrasa a cidade, é a falta de decisão. Esse governo é o governo mais morno da história da cidade de Limeira e olhando por outra cidade, o mais morno de toda a cidade que eu conheço. Daí não sai nada. Eu preferia que ele fosse contra alguma coisa. Eu preferia, porque você só se constrói você sendo a favor ou você sendo contra. Tá certo? Nós vivemos um tempo que se derruba os muros. Aqui está se construindo um muro entre pobres e ricos. Aqui está se estabelecendo uma cidade da cabeça de um homem. Só que a cidade tem 300 mil cabeças. Certo? Aqui tem interesse de patrão, interesse de empregado, que tem interesse de comerciante, interesse de cliente, interesse de motorista, interesse de estudante. Aqui são esses interesses, não é o interesse de um gabinete. Dá vontade de explodir aquilo, derrubar as paredes desse gabinete. Quando eu fui prefeito, talvez você vai se lembrar, eu governava de fora. Eu governava, sabe de onde? Dentro de estúdio de rádio. Eu governava dentro de van, correndo pela cidade. Eu governava com um carro velho que meu pai me deixou ainda, que até hoje é meu, um Astra, indo de sábado pela cidade, podando árvores. Você sabe disso? Me arrepia aqui, porque eu falei tudo isso aqui antes do Silvio estar aqui. Entendeu? Aquele portas fechadas, sabe para que serve? Desculpa, não estou acusando ninguém. Mas serve para conluio. Serve para tomar decisão que não interessa a ninguém. É lógico que eu estou falando uma coisa abstrata, não é? Que precisa do gabinete. Precisa de mesa, precisa de as pessoas, um lugar para as pessoas trabalharem. Eu estou dizendo que esses limites estão na cabeça do prefeito. Enquanto não tirar esses limites da cabeça do líder, que está passando aos seus liderados. Se o técnico é assim, os jogadores também serão. E o legislativo, Silvio? Só me fala que nós temos um negócio que às 2 horas nós temos que estar lá. Deixa eu falar rapidinho. Legislativo, só responder. Obrigado de você perguntar. A Constância está lá e outros têm honrado esse trabalho. Não vou dizer o nome de todos, mas eu posso dizer aqui, eu tenho orgulho de alguns vereadores que a ajudam e ela ajuda esses vereadores também. Eu dizer o nome e você sempre deixa alguém de lado. Eu sei. Então eu só queria dizer que a situação precisa ser alertada de que o tempo está passando e ela é conivente com o que está acontecendo. E que a oposição, que pode ter vários vereadores, não é? Ter vários vereadores, ela tem a obrigação de cobrar do prefeito. A oposição está fazendo a sua parte. A situação não. Eu reservei até 2h30 para o Silvio ficar, que eu sabia que tinha ele e o Murilo para falar. Só deu pouco tempo para o Murilo falar. Mas, Silvio, eu falei tudo isso aqui. Talvez o Silvio seja o último político da cidade de Limeira. O resto que está vindo é aventureiro. O Silvio é o único político existente, que é igual ele falou, falta aquele cara que tem pulso e aquele cara que não precisa assinar papel. O fio de bigode vale. E me dói muito ver o que está acontecendo com a cidade de Limeira. Para que caminhos vamos? Um simples fato. Ali perto do Gaé, desde a época que o Silvio estava, se discutia que tinha que duplicar ali, porém, já esperávamos o crescimento da região, e agora cresceu e ele não conseguiu desapropriar 2 imóveis, que já é a área da prefeitura, que é a área do município, ele não conseguiu desapropriar para duplicar aquela parte. Ele fez uma gambiarrinha lá na frente. Então, é isso que falta. Que com o Silvio também teve que desapropriar, teve que fazer para poder duplicar o anel viário. E ele foi e fez. Então o que falta é isso, ir e fazer. Né? Sobre a Câmara Municipal, tá para voltar a discussão do assunto da CPI que a Constância e o Marco Xavier apresentou, que é do transporte público. Talvez volte à tona na próxima segunda essa discussão,
que é importante também para o município, né, Murilo? Antes de você despedir. Agora, uma questão, você disse muito bem, os jovens, as pessoas que, enfim, que tem nessa faixa etária de 18 anos, até 30 anos, 35 anos, estão se afastando da política inclusive por uma questão de desilusão, de protesto, e a gente fica nessa crença, nessa ideia de que o Brasil não terá mais políticos bons. E esse é um erro, porque se as pessoas querem protestar, se elas se sentem revoltadas, esse protesto se faz com o voto. Então é muito bem escrito na camiseta de vocês que a mudança depende de nós mesmos. Então, para aqueles que protestam, para aqueles que estão contra o que está acontecendo agora, só tem dois caminhos. Um é pelo voto, ou você se tornar político e entrar na política. E eu tenho visto que algumas pessoas realmente têm feito um trabalho assim. Há esperança. O problema de Limeira, nesse caso em específico, é a gestão. Você citou essa questão da duplicação. Desapropriar é uma decisão unicamente do prefeito. Se ele quer desapropriar, ele consegue. O que ele tem que fazer ali, evidentemente, que se ele for desapropriar aquela área, ele tem que fazer o devido ressarcimento para os proprietários daquele imóvel, mas é uma decisão unicamente do prefeito. Se ele quis, ele faz. O que nós temos aqui, em Limeira, é que a decisão do prefeito é se omitir. Exato. E, inclusive, ali perto da Ípica, aquela parte teve várias desapropriações, Mal Silvio foi e fez. Perto do Pradão também, Mal Silvio foi e fez. Então tem que ter coragem para fazer. E, Murilo, você falou dos jovens novos que estão surgindo para a política. A gente que é jovem, eu ainda me considero jovem, apesar que a minha mulher e o pessoal de casa não vai concordar, mas os jovens que têm o celular na mão, acompanhem as páginas do Murilo, que eu vou pedir para ele deixar, para vocês verem o trabalho que ele está fazendo, que ele está percorrendo a região. É um pré-candidato a deputado, está crescendo. Pegue o currículo do Murilo, veja, e igual eu falei aqui, a gente vai ter a opção de mudar e a chance de Limeira ter alguém para nos representar, que realmente quer fazer isso. Às vezes vão sair candidatos, que é médico, que é isso, o cara não tem tempo de ser o político. O Murilo se preparou, viajou o mundo estudando para hoje que ele está fazendo gestão também, hoje ser o candidato que igual o pai dele se preparou para ser. Então acompanhe o Murilo nas mídias sociais e conheça um pouco do trabalho. Murilo, quero que você deixe aí as suas páginas. Olha, esse trabalho que nós temos feito nas redes sociais, nós começamos em 2015, não paramos, falamos do Jardim Vanessa, temos falado do Jardim Lagoa Nova, da creche do Village, da creche do Village, da UPA, todos esses casos nós temos acompanhado, fizemos requerimento à prefeitura, minha mãe tem atuado muito bem como vereadora, eu tenho uma publicação que está agora na minha página, que é sobre o horto florestal, essa questão da desapropriação do horto, da ocupação do horto pelo MST. Então nós estamos fazendo um abaixo-assinado, pedindo ao presidente da República para que interceda e para que devolve o horto a nós, limeirenses. Então, peço a vocês que procurem a minha página no Facebook, é Murilo Félix, ou também sp.murilofélix, e o meu Instagram é murilo.félix. Tem uma publicação do horto, é só clicar no link e preencher esse abaixo-assinado. Também nós temos um outro abaixo-assinado, que é da causa animal, vai estar logo na publicação de baixo, que é a criação de um projeto de lei de âmbito federal sobre a proteção animal. Nós temos o estatuto, um exemplo aqui, o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, mas nós não temos um conjunto de leis, um conjunto de normas no âmbito federal que trata tão unicamente dos animais. É isso. Eu também tenho no YouTube, tenho todos os vídeos que nós estamos publicando. Tem gente que fala, olha, mas o Murilo está aparecendo agora fazendo isso. Não, é um trabalho que nós estamos fazendo desde 2015, continuamente. O Instagram também. E às vezes, as pessoas me procuram bastante, mandam mensagem inbox para mim, dos mais diversos casos. A própria Liga, tantos times que procuraram a gente, porque a Prefeitura cortou a ajuda de todos os times da Liga. E os times amadores têm me procurado pelo Facebook pedindo alguma solução e nós ajudamos. Tem que pagar, né? Eles vão ter que pagar uma taxa agora, em torno de R$200, para que possa acontecer o campeonato. Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, como meu pai já disse, não aconteceu em Limeira. Enfim, qualquer pessoa que quiser me procurar pode
me procurar pelo Facebook, Instagram. Já tem 42 mil seguidores. No Instagram e no Facebook. Eu acompanho bastante, Murilo. Eu às vezes fico com o celular na mão e às vezes eu vou vendo lá os seus stories e eu vi esse dia até que furou o pneu do seu carro logo de manhã cedo, que você estava indo trabalhar e furou o pneu do carro. Até isso vocês vão acompanhar que o Murilo é uma pessoa normal igual a gente, fura até o pneu também. E... Ô, Wagner, acho que eles têm um outro compromisso, se eu não me engano. E não, eu gostaria de deixar aqui aberto as portas para você, o microfone, o dia que você quiser retornar a convenção no acontecer, programa, pode falar, Geraldo, estou indo aí, Wagner, estou indo aí. É só falar, as portas vão estar abertas para você. Eu quero um jovem representando Limeira em São Paulo. Muito obrigado pela palavra de vocês e voltarei em breve. Obrigado. Geraldo, Wagner, obrigado a todos que mandaram mensagem, que a sua Deixa eu ver se tem mais gente. Pelas redes sociais. O Johnny Geisa. Johnny, obrigado. Falou do Silvio, que é o prefeito de verdade. Júlio de Paixão elogiou também. Sônia, obrigado. Sônia. Aqui o Ronaldo Manuel. Obrigado. Os últimos. E Augusto Alexandre. Augusto Alexandre, obrigado pela audiência. Todos vocês nos honram muito. E a Marli, que falou antes, enfim, a todos que até o César Rodrigues está mandando para você um abração. Cezinho. Mas César, eu agradeço. Forte abraço para você. E foi a primeira oportunidade que eu tive de entrevistar o Silvio. Estou muito feliz. Né? É um cara que eu admiro politicamente, porque, igual ele falou, é o cara que faz. Então, o que eu aprendi politicamente, eu aprendi vendo o Silvio fazer. Que se não tiver pulso, as coisas não acontecem. Se não tiver postura, as coisas não acontecem. Então, muitas das vezes, as pessoas me chamam de radical com a minha postura, mas eu aprendi um pouco do Silvio, que se não tiver a postura, as pessoas passam por cima da gente. E foi assim que o Silvio conseguiu muita coisa com o governo estadual e federal, batendo o pé e tendo pulso. Então, parabéns, Silvio, parabéns, Murilo, e aguardo vocês aqui. Obrigado a todos. Vamos para o intervalo. Dá um intervalo aí que eu vou acompanhar eles até aqui. Murilo, obrigado. Até mais. Pode um intervalinho? Desculpa a correria aí, mas... Imagina. Não, eu... Falou. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigado. Falou. Agora vem de novo, Benaí. Vem pra cá. Vem pra cá, Benaí. Vamos falar agora. Então, pessoal, boa tarde. Voltamos pra cá. Vamos encerrar o nosso programa, né? Já chega pra cá o pastor Charles. Tá chegando agora, daqui a pouco é o programa do pastor. Eu vou encerrar, vou falar de vocês aqui um pouquinho. Que vocês estão nos acompanhando, né? O Augusto Alexandre eu já falei, não deu tempo, Augusto, mas eu vou passar para o Murilo e para o Silvio a sua pergunta daqui a pouquinho. O Johnny Geis elogiou que o Silvio estava falando do Jardim de Paixão. A Sônia Maria Gonçalves estava xingando o Geraldo porque o Geraldo está sem postura na câmera. Ô, Daniel, vem pra cá também, vamos bater um papo. Daniel, vem cá, Daniel. Ô, Benaí, gostou do bate-papo com o Silvio? Gostei. Bem esclarecedor, né? É diferente o homem, né? Diferente. Dá pra entender o que ele fala. Dá. Eu ainda não tinha, assim, acompanhado... Tinha acompanhado algumas entrevistas dele, do Murilo, mas, assim, pessoalmente, assim, ainda não. Tá no ar? E você viu que ele falou aí também do futebol amador, né? Senta na outra, por favor. Falou do futebol amador, esse problema que estava tendo, mas era a interpretação dos clubes, na verdade, esse problema, né, Benaí? Os clubes que não estavam por dentro das leis novas que a prefeitura tem que seguir. Então, dessa área aí eu estou entendendo bem um pouquinho, que eu já me aprofundei. Então, às vezes, os clubes vão ficar sabendo daqui para frente que tem novas leis e realmente vão ter alguns custos. E o Murilo, o que você achou do Murilo? De pré-candidato a deputado, menino novo? Achei bacana, eu acho que é isso que está precisando, a gente precisa de pessoas novas. Eu acho que a gente, quanto população aqui de Limeira, a gente precisa começar
olhar mais para os candidatos nossos daqui, para a gente eleger um candidato que realmente vai brigar pela gente lá, que já tenha um histórico de experiência, de já estar vindo, correndo atrás de algumas coisas, e conhece dos problemas que a cidade encontra, porque problemas a gente tem bastante. Está na hora da gente começar, não só pensar nos problemas, mas pensar na solução. Ô, Geraldo, gostou do bate-papo com o Silvio? Não, eu queria ter explorado mais o Murilo. Então, mas nós tínhamos programado esse primeiro tempo fazer, e eu não sabia que ele ia ficar só até as 2. Essa última meia hora seria só com o Murilo. Eu queria ter explorado mais o Murilo, para que eu pudesse saber quais os seus projetos, né? Ele falou no fim, mas a minha ideia era mais ter mais... Porque o Silvio nós conhecemos. Quem está nos ouvindo também conheceu o trabalho do Silvio. Então convida só o Murilo para o próximo. Foi um cara que realmente fez aqui a diferença em Limeira como prefeito, né? E da próxima vez, não que nós não convidaremos o Silvio, sim, o Silvio, mas eu quero explorar mais o próprio pré-candidato a deputado estadual, que é o Murilo, explorar mais as ideias dele, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam, né, realmente quem conheça ele, quem é realmente ele, para para saber os seus ideais, né? Ele é um rapaz novo, tem cabeça nova, tal, e as propostas dele. Eu queria ter explorado mais ele, mas tudo bem. Até aí, né, vamos trazê-lo aqui, vamos convidar ele de novo, vamos ver. Então, beleza. Nós vamos convidar o Silvio de novo, o Murilo. Estou convidando o prefeito Mário Botion. Quero que você venha aqui falar com a gente um pouco das coisas da cidade de Limeira. Vamos explanar tudo. A gente tem bastante o que falar. Sobre política, graças a Deus, a gente entende. Somos estudiosos políticos. Por isso, eu aguardo o prefeito, aguardo o Miguel Lombardi, que queira vir aqui, que hoje é a autoridade constituída da cidade. Se continuar desse jeito, Miguel, não vejo que você continue lá em Brasília, não. E, Albenaí, obrigado aqui pela pequena participação e por estar com a gente aqui acompanhando a entrevista do Silvio. Uma boa tarde aí para você. Eu agradeço pelo convite. Geraldo, David, despeça para não ir embora. Eu quero dar uma boa tarde a todos os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Cidade. Até terça-feira, ainda não temos quem... Já tem um convidado, Wagner, para terça? Não temos. Vamos tentar o vereador Cleiton Silva, que está junto com a Constância e o Marcos Xavier nessa luta pela CPI do transporte. Vamos tentar o vereador, ele fez alguns questionamentos para a prefeitura interessante. Eu vou chamar o vereador Cleiton Silva para a gente estar debatendo esse assunto do transporte. Então, obrigado e uma boa tarde. Até terça-feira, provavelmente seja ele, tá ok? Até mais, pessoal. Obrigado.